Olá, às vezes o que tem faltado para nós, e eu falo muito por experiências que eu tenho vivido também, é construir e ter uma comunicação clara. Você às vezes se pega pensando em questões que deveriam ser resolvidas, você se pega às vezes pensando no mesmo assunto diversas vezes ao longo da semana, e tudo isso faz com que a gente gaste tempo e energia não naquilo que nós queremos conquistar, mas naquele problema que nós temos. Vou te dar um exemplo sobre a lei da atração, que ela vai atrair tudo, e ela não vai avaliar se é bom ou ruim. É como uma pessoa que tem dívida, e se ela fica muito tempo pensando nessa dívida, ela vai atrair mais dívida para a vida dela. O ideal seria ela colocar essa dívida em stand-by, ou então colocar um pagamento automático para essa dívida e não pensar mais nisso, e começar a substituir o pensamento da dívida e desse pagamento, dessa quitação, por pensamentos de prosperidade e de novas fontes de renda. Ou seja, ocupar a mente subconsciente com isso para poder atrair novas possibilidades. Você percebe que quem fica numa bola de neve de um problema normalmente não consegue sair desse problema. E era sobre isso que eu queria falar, da comunicação clara que nós temos que ter, primeiro com nós mesmos. É fundamental a gente entender se a gente está com uma questão, poxa, o que está me incomodando? Se essa questão envolve outra pessoa, por que não avaliar, conversar, de uma conversa clara? Porque às vezes tudo aquilo que está causando um problema pode ser resolvido numa conversa rápida. Olha, estou insatisfeita com isso, estou com dificuldades de lidar com isso, você consegue me ajudar? Pedir ajuda é muito importante. E ter a prática também de falar com Deus dos nossos problemas, das dificuldades que estamos tendo ou da ausência de solução para alguma questão. Então são 3 pontos. Quando você entende com você mesmo o que pode estar te incomodando, é bom porque você pode encarar e ter a escolha de usar uma técnica do deixar ir, que é: entendi que eu tenho esse problema e eu escolho deixar ir esses sentimentos, e isso aqui eu não vou mais focar em pensar nisso. Vou focar minha cabeça em outras coisas, até porque existem estudos, e você pode comprovar isso na sua vida, que tudo aquilo que você foca se expande. Então, se você focar num problema, esse problema vai se expandir em milhões e milhões e milhões de vezes. A sua mente vai criar desse problema pequeno diversas coisas. Então, é melhor mapeá-lo e deixar ir. Falar, não, eu não quero pensar nisso agora, não cabe a mim resolver. Se for algo que depende somente de você, e você naquele momento não pode fazer nada por aquilo. E focar em outros sentimentos e pensamentos. Se depende de uma pessoa, ter uma comunicação clara. E existe até uma frase que eu gosto bastante, que conversas difíceis, vida fácil. Conversas muito fáceis, vida difícil. Isso significa para trabalho, relacionamentos, qualquer tipo de relacionamento que você tiver. Se você tiver um nível de conversas difíceis, provavelmente depois você vai ter um momento de tranquilidade naquela relação, naquela situação, naquele trabalho. Se você evitar as conversas difíceis e tiver só conversas fáceis, você vai ter uma vida difícil, uma situação difícil onde você está. Então, o segundo ponto é ter clareza na comunicação com alguém que pode te ajudar. E às vezes até ter a humildade de falar: estou com muita dificuldade com isso, você pode me ajudar com isso? E buscar ajuda. Ajuda muito quem tem terapeuta, quem tem mentores, porque você tem alguém ali para dividir todas essas questões. Mas se você não tem, às vezes você tem uma questão específica que existem pessoas envolvidas naquela situação, e você pode buscar uma comunicação clara para solucionar aquela situação que está ganhando tanto atenção sua e que vai crescer cada vez mais. Então é melhor às vezes conversar, gastar uma energia e encarar o problema de frente. Então, pense com você, pense com os outros, e não deixe de pensar em expor isso para Deus, Muito se fala da oração. A oração é uma conversa, na verdade é você colocar para fora para Deus, e com quanto mais frequência você faz isso, menos você guarda dentro de você pensamentos e situações mal resolvidas. Porque quem faz oração com frequência sabe, se todos os dias você conversa com Deus, todos os dias Ele te dá uma solução nova, Ele te dá um alívio novo, Ele te dá uma resposta. Então, tenha esse costume, cria essa frequência, porque não basta buscar a Deus quando existe um problema gigantesco. Às vezes tem aquela aflição do dia: ai, Senhor, tenho que
resolver tal coisa hoje, eu tenho que falar com tal pessoa, não estou me sentindo preparada, entrego nas tuas mãos, que seja da melhor forma, que seja feita a sua vontade, ou me dê uma direção, me dê uma clareza, qual caminho seguir, Senhor, me dê sabedoria, peça aquilo que vai te ajudar naquele dia, aquela força que você precisa para seguir em frente. E pode ter certeza que você já vai ser uma outra pessoa, com uma outra força, com uma outra clareza, logo depois que você fizer a sua oração. Esse é um poder que está nas nossas mãos e que a gente às vezes usa com muito pouca força. E é até uma coisa que eu já trouxe aqui num podcast, né? Uma coisa que o Bob Proctor fala num dos livros dele. Tudo que nos é dado com custo, a gente valoriza. Tudo que nos é dado sem custo, de graça, né? Às vezes a gente não dá o mesmo valor, que é a nossa saúde, que é a nossa energia, que é a nossa disposição, que é a possibilidade de fazer uma oração. Só porque é de graça, muitas pessoas estão desvalorizando coisas que têm um preço inimaginável, que até ele falava isso. E essas coisas que não têm preço, como as maiores coisas da vida, ser amado, amar, né, ter filhos e você poder amar, não tem preço, mas tem um valor que não tem como a gente avaliar. A sua saúde tem um valor que não tem como você avaliar. A possibilidade de fazer uma oração para Deus tem um valor que não tem como a gente avaliar. Então, que a gente possa começar a dar mais valor para essas coisas que são gratuitas, que foram entregues para nós, sem nenhum esforço nosso. Que cabe a nós somente a gratidão de valorizar. E esse processo de comunicação, se você avançar nele 10%, em 10% sua vida vai melhorar. Se você avançar nele em 30%, em 30% sua vida vai melhorar. Naturalmente, a sua vida vai melhorar na mesma medida que você começar a ter uma comunicação mais clara sobre as questões que te afligem. E também sobre questões positivas, mas quando você começar a ter essa comunicação, você com você mesmo, você com a pessoa que está envolvida nesse assunto, e você com Deus, com certeza, nessa mesma medida você vai crescer e evoluir, e vai sair do lugar que você está, para um lugar muito melhor. Faça um excelente dia.